Olá, seja bem-vindo aos estudos continuados em matemática. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje, na nossa quarta aula de exercícios resolvidos da disciplina Cálculo Diferencial Integral 4, você irá conhecer o Teorema de Stokes e o Teorema do Divergente, também conhecido como Teorema de Gauss. Vamos então ao quadro com o primeiro exercício. Então, nós temos que calcular a seguinte integral de superfície. Então, eu tenho uma superfície S e eu tenho a seguinte função x² yz e eu vou realizar então a integração dessa superfície, sabendo que z é parte do plano, z igual a 1 mais 2x mais 3y, que está acima do retângulo 0,3 para x e 0,2 para y. Esse caso específico, nós temos uma característica importante que você tem que identificar nesse exercício. Principalmente a relação que eu tenho z como uma g de xy. O que isso significa? Eu consigo colocar a variável z em função de uma função g composta por duas variáveis x, y. E o que me permite essa realização é a maneira como o plano que delimita a superfície S está determinado. Z igual a 1 mais 2x mais 3y. De modo que eu consigo ter z igual a g de xy igual a 1 mais 2x mais 3y, certo? Para esse caso específico, a integral de superfície, ela sai por meio dessa relação entre a integral de superfície com uma integral dupla. Tá? E essa relação que nós vamos utilizar, aonde que eu tenho uma parametrização de x, y e z como a g de xy, que multiplica, então, a raiz quadrada de dz dx ao quadrado mais dz dy ao quadrado mais 1 dA. Então, nesse caso, nós vamos iniciar a parametrização por meio do quê? X igual a x, y igual a y e z igual a g de xy. E nós já sabemos qual é a g de xy. Nós sabemos que as g de xy é quem? É a equação do plano que nós estamos trabalhando. Ela é 1 mais 2x mais 3y. E agora, então, eu vou obter a derivada de z ou de g de xy, isso fica a seu critério. Lembrando que g de xy é igual a z, eu tenho garantido na parametrização essa igualdade. Então, eu vou fazer derivada de z ou derivada de g de xy em relação a x. Então, 1 em relação a x é constante, então a sua derivada vai ser 0. 2x em relação a x, a sua derivada vai ser 2. 3y em relação a x, a sua derivada vai ser 0. Então, vai ser 0 mais 2 mais 0, eu tenho, então, 2. Dando continuidade, a derivada de z em relação a y. A derivada de z em relação a y, nós vamos ter 1 em relação a y é constante, sua derivada é 0. 2x em relação a y é constante e sua derivada é 0. 3y em relação a y, eu tenho, então, 3. Ok? Então, eu tenho essas derivadas parciais da g de xy ou de z. Então, nós vamos agora pensar no quê? Na variação de x e na variação de y. Por quê? S, ela é a parte do plano que está acima desse retângulo especificado aqui.
E esse retângulo, se você for pensar ele no plano, lá no plano XY, ele seria o quê? De 0 a 3. Eu vou desenhar no outro que vai ficar mais visível. Ele seria o quê? Nós teríamos aqui x e y. O retângulo ele é de 0 até 3. Então, ele acaba de 0 até 3. Cartesiano até 0 até 2. Vamos pensar que o 2 esteja aqui. Então, nós temos, olha só, mais ou menos esse seria o retângulo no plano XY em que essa função está variando. Então, com isso, eu já consigo escrever os parâmetros tanto para x quanto para y. Então, eu vejo que x varia de 0 até 3. Então, pelo próprio retângulo que foi me dado. E eu vejo que y varia de 0 até 2. Certo? Então, com isso, eu já tenho condições de aplicar essa fórmula, no caso, e, consequentemente, então, eu já tenho condições para realizar a integração, realizar essa integral dupla. Então, a integral de superfície na região S, conforme está especificado no exercício, de x² yz ds, ela vai ser igual a quanto? A integral dupla de x variando de 0 a 3, y variando de 0 a 2, e agora o que eu tenho? Eu vou ter, olha só na definição, a f de xy, g de xy. E o que me garante isso é essa parametrização. Então, eu vou pegar a função e no lugar de z, eu vou inserir a g de xy. Então, eu vou ter x² y que multiplica a g. E a g ela é 1 mais 2x mais 3y, que vai multiplicar a raiz quadrada de quem? Olha só. dz dx ao quadrado mais dz dy ao quadrado mais 1. dz dx nós já calculamos que é 2. Então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que no caso é a nossa dz dy, mais 1. E nesse caso, como eu já coloquei os parâmetros, olha só, dy e agora dx. Certo? Então agora nós já podemos então trabalhar com essa integral. Ainda não vamos integrar, porque nós temos algumas pontas soltas e alguns cálculos para serem desenvolvidos no integrando. Então vamos pensar aqui, ó, x² y, nós já podemos distribuir. X² y vezes 1, nós vamos ter o quê? X² y mais x² y vezes 2x. 2x, x aqui no caso implícito temos 1, 2 mais 1, nós vamos ter então 3. Então, 2x² y mais x² y vezes 3y. Mais, aqui no caso nós vamos ter 3x² y ao quadrado, que multiplica, aqui no caso nós vamos ter que multiplica a raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós temos 4, 3 ao quadrado, nós temos 9 e 1. Aqui no caso, podemos pensar assim, 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Nós temos 14
dy dx. Concorda comigo que esse raiz de 14 está multiplicando todo esse todo esse integrando, x ao quadrado y mais 2x ao cubo y mais 3x ao quadrado y ao quadrado, certo? Então eu vou retirar a raiz de 14 para fora do integrando no próximo passo, para quê? Para já facilitar o processo. Só que na sequência eu já vou vir, olha só, derivando em relação, integrando em relação a y. Então nós vamos ter que isso aqui vai ser igual, olha só, igual. Eu já vou retirar a raiz de 14, que ela é uma constante. Vou pôr a integral em relação a x. E vamos começar a integrar, então, em relação a y. X² em relação a y é constante, repete. Aqui, no caso implícito, temos 1. Vamos somar 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter y ao quadrado sobre 2. Então, x², y² sobre 2. Mais 2x ao cubo é constante. Eu vou somar 1 no expoente. Y ao quadrado sobre 2, mais, novamente eu vou somar 1 no expoente, 3x ao quadrado, y, 2 mais 1, 3, y ao cubo sobre 3, e esses valores estão variando da onde? De 0 até 2. Então, de 0 até 2 dx, certo? E agora, nós já vamos aplicar os parâmetros, só que nós vamos levar em consideração o quê? Que esse 2 com esse 2 vai cancelar, que esse 3 com esse 3 também irá cancelar. Então, nós teremos na sequência... Então, nós temos na sequência raiz de 14... E agora a integral de 0 a 3, e eu já vou substituir. Então, 2 ao quadrado, eu vou ter 4. 4 dividido por 2, eu vou ter 2. X ao quadrado, então 2x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes x ao cubo, mais 4x ao cubo, mais, aqui no caso, y ao cubo, 2 elevado ao cubo, 8, 8 vezes x², 8x². Lembrando que esse é o nosso integrando, então eu vou deixar ele separadinho, entre parênteses, dx. Eu consigo juntar dois termos semelhantes aqui, não consigo? Então, agora na sequência, eu já vou escrevendo com esses termos semelhantes já adicionados. Então, eu vou ter igual raiz de 14, integral de 0 a 3, de quem? De 4x ao cubo, e 8x² mais 2x², eu tenho então 10x ao quadrado dx, certo? Nós vamos agora, então, integrar em relação a x. Então, eu vou ter, aqui no caso, raiz de 14. E vou somar 1 no expoente. Então, 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter 4x² sobre 4. Mais, vou somar 1 no expoente. 2 mais 1, 3. 10x ao cubo sobre 3, e ele vai estar variando entre 0 e 3. Aí você pode pensar, mas professor, por que o senhor não aplicou anteriormente aqui o valor 0? Foi simplesmente uma questão de tempo, porque se eu aplico 0 no lugar de y,
esse vai dar zero, esse vai dar zero, esse vai dar zero. Então, você pode até pensar que no menos zero, o que não vai alterar nenhuma diferença. No caso, não é que foi só simplesmente uma questão de tempo. E é a mesma coisa que vai acontecer agora aqui, ó. Porque nós vamos aplicar para 3 e o zero vai acontecer o mesmo caso. Nós também vamos ter como imagem de zero na primitiva, também nós vamos ter zero. Então, isso vai ser igual a raiz de 14 que multiplica variando. Então, eu vou substituir por 3. Aqui no caso, esse 4 com esse 4 vão cancelar. Então, 4 dividido por 4, 1. Então, eu vou ter 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 81. Mais 3 elevado ao cubo, 27 vezes 10, 270. 270 sobre 3. Certo? E aí nós teríamos aqui nesse caso um menos zero, porque nós substituindo zero, nós vamos chegar então no caso em ter zero. Nós vamos ter então raiz de 14, isso aqui é igual a raiz de 14, 270 dividido por 3, nós vamos ter 90, 90 mais 81, nós vamos ter então 171. E isso é aproximadamente 639,82, certo? Dessa forma, nós finalizamos, então, o primeiro exercício. No segundo exercício, nós já vamos utilizar o teorema de Stokes para calcular, então, essa superfície, sendo que S é a parte do paraboloide z igual x² mais y², que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 4, orientado para cima. Então, essa orientação é importante, tá? Ela está orientada para cima, então isso já vai facilitar muito a nossa vida. Se tivesse orientado para baixo, teria que pensar o que está acontecendo se a orientação fosse diferente dessa. Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte. Nós temos, então, um paraboloide, nós temos um cilindro, e dentro desse cilindro nós temos um paraboloide. Então, a ideia, ela está relacionada mais ou menos nesse rascunho aqui, ó. Nós temos aqui, então, um plano. X, Y, Z. Eu tenho o que seria, então, um cilindro aqui. E esse cilindro, ele foi dado para nós, x² mais y² igual a 4. Então, um cilindro de raio 2. Então, eu teria 2, 2, 2, 2. Mais ou menos nesse sentido aqui. Ó, então, eu teria mais ou menos essa ideia que seria o meu cilindro. E dentro desse cilindro, o que eu tenho? Eu tenho um paraboloide. O paraboloide z igual a x² mais y². Então, o paraboloide, ó, ele estaria aqui, no caso, então, ó, essa aqui seria a nossa superfície. E a relação entre esses dois elementos geométricos que nós estamos analisando, nós vemos então que a superfície S, ela é a interseção dos dois. E a interseção dos dois acaba sendo então um círculo dado por x² mais y² igual a 4, ok? Então, nós temos um círculo e que z é igual a 4. Então, a interseção acontece quando z vale 4. Então, isso é importante, essa observação, porque é baseado nesse esboço e nessas compreensões que nós vamos, então, dar continuidade para entender a parametrização dessa questão em específico. Então, nós temos que a superfície é o círculo dado por x² mais y² igual a 4. E nós vamos, então, parametrizar. Se o círculo é x² mais y²,
menor, no caso seria, né, menor ou igual a 4, o que vai acontecer? Eu tenho que o raio vale 2. Certo? E como é um círculo, nós já podemos pensar numa parametrização por meio de quem? Chamando x de r cosseno e chamando y de r seno. Como o r é 2, eu posso pensar x como 2 cosseno, t. E eu posso pensar y como seno 2 seno t. E eu tenho, no caso, z igual a 4. Ok? Então, eu posso ter como uma equação paramétrica para o nosso trabalho, aqui no caso, quem? Nós podemos ter como uma equação paramétrica RT igual a 2 cosseno t para x mais 2 seno t para j mais 4k. Opa, aqui é um elemento vetorial. Então eu vou escrever ele um pouquinho mais forte para indicar para você que ele é um elemento vetorial. Nós também podemos usar a flecha, e eu já condicionado coloquei a flecha, mas entenda como se isso fosse um negrito. E o t, o parâmetro t, ele varia em quanto? Ele varia de 0 até 2π, que é a volta completa, que ele fecha, então, esse círculo, ok? Ele fecha, então, esse círculo. Então, o que nós temos? Então, pelo teorema de Stokes, o que o teorema de Stokes vai dizer para nós? Que a integral de uma superfície do rotacional de f escalar com ds é igual à integral de linha sobre a curva C de f dr. E essa integral de linha, no que nós já estudamos anteriormente, ela pode ser compreendida como o quê? Como sendo uma integral de a até b de f de r θ escalar com r' de t dt. Olha só, nós podemos ter essa compreensão pelo que nós estamos, então, realizando. Então, eu tenho a parametrização, eu tenho a função, que a função foi dada para mim, aqui no caso, ela foi dada para mim como sendo x². Ah, pessoal, ó, eu esqueci de colocar a função aqui, tá? Então, desculpa. A função, ela é xy. Eu esqueci de escrever a função aqui. XYZ. Eu vou pôr no outro, que vai ficar mais fácil para você compreender qual é a função. Perdão. F de XYZ é igual x² z² mais y² z² mais XYZ K. Ok? E agora, o que nós vamos trabalhar? Nós temos a F e nós vamos, então, pensar. E nós temos a parametrização. Nós vamos, então, obter a F da R de T. Ok? Então, eu vou pensar. Quem vai pensar? Vamos pensar como X. 2 cosseno T. Aqui, ó, o elemento que está acompanhando a base canônica aí, que está relacionado ao eixo X. Quem vai ser Z? Z vai ser 4K, que está relacionado à base canônica K, que está relacionado ao eixo Z. E quem vai ser Y?
2 seno t, que está operando com a base canônica jólica, que está relacionado ao eixo y. Então, nós vamos ter x ao quadrado, então 2 ao quadrado, nós vamos ter 4, cosseno ao quadrado de t, que multiplica z é 4, 4 ao quadrado, 16. Então, nós temos i aqui, mais y ao quadrado, 2 seno t, então nós vamos ter 4 seno ao quadrado de t, que multiplica z ao quadrado. Z ao quadrado nós vamos ter, então, como sendo, para nós, nesse caso, como sendo o z ao quadrado, ele é 4 vezes 4 ao quadrado, 16. O J mais, eu vou pôr o K aqui embaixo, x, y, z, então vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, seria então 8, cosseno t, seno t de K. E esse J aqui também é uma grandeza vetorial, e eu vou deixar ela assim, então, sinalizada. E nós vamos, então, agora precisar também derivar RT, obtendo, então, R' de t. Então, a derivada de 2 cosseno seria, então, menos 2 seno, i, mais a derivada de 2 seno t é 2 cosseno t, tj, e a derivada de 4 em relação a t, ela é 0, porque 4 é uma constante, mais 0, aqui no caso, 0k. Então, nós temos fr de t, temos r' de t, então nós já temos condições, o quê? Para utilizar essa relação aqui para determinar, então, pelo teorema de Stokes, a integral de superfície. Então, nós teremos na sequência a integral, aqui no caso, de S, de superfície, do rotacional de F, escalar com ds. E lembrando, então, que t está variando de 0 a 2π, pela parametrização que realizamos, e nós vamos ter, então, um produto escalar, envolvendo, aqui para nós, a fr de t, e envolvendo r' de t. O que eu vou fazer agora já é uma outra notação, porque isso aqui são funções vetoriais. Então, nós podemos escrever como sendo um ponto, como sendo essa coordenada para x, coordenada para y e coordenada para z. Isso é importante, que você já vai vendo outras maneiras de representação para essas funções. Então, nós podemos escrever como sendo assim: 64 cosseno ao quadrado de t, 64 seno ao quadrado de t e 8 cosseno de t, seno de t. E ele vai realizar, então, escalar com quem? Com menos 2 seno de t, 2 cosseno de t e 0, e todo mundo aqui, né, dt. Ok? Então, já vamos realizar esse escalar. Então, isso aqui vai ser igual à integral de 0 a 2π, e a gente já faz, então, ó, o elemento
da coordenada x com a coordenada x do outro vetor. Então, 64 vezes menos 2, nós vamos ter menos 128, cosseno ao quadrado de t, ao quadrado de t, seno de t, mais produto escalar que eu estou fazendo, ok? Retomando geometria analítica. 64 seno ao quadrado de t vezes 2 cosseno t. 64 vezes 2, nós vamos ter então também 128. Seno ao quadrado de t, cosseno de t. E no caso, 8 cosseno t, seno t escalar vezes 0 vai ser 0. Somando 0 nisso aqui, não vai fazer tanta diferença para nós. E nós estamos, então, integrando em relação a t. O que nós podemos fazer com essa integral ainda? Nós podemos abrir essa integral. Eu acho que é importante dividir essa integral para a área que facilite a nossa realização do nosso cálculo. A integral de 0 a 2π. E você já pode fazer o seguinte aqui. Esse menos 128, ele é uma constante. Você pode extrair ele também para fora. Então, você teria aqui menos 128, ok? Integral de 0 a 2π, de quem? De cosseno ao quadrado de t seno t, mais... Vou tirar o 128, cosseno t. Aqui eu fechei um termo, então eu tenho que colocar dt mais outra constante que nós temos, eu vou retirar 128, integral também de 0 a 2π, seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt. Olhando agora, a gente tem que resolver essas duas integrais simples que estão aqui. Então, nós solucionamos a nossa situação. Mas o que acontece nesse caso específico? Se você faz pensar por mudança de variável, o que vai acontecer com 0 a 2π? Vai acontecer que de 0 a 2π, nós vamos ter um ciclo completo dessa integral. E, consequentemente, por ter esse ciclo completo, os parâmetros eles vão acabar se anulando, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse caso aqui específico? Nós vamos chamar isso daqui de estrela e nós vamos calcular a integral indefinida, tanto para essa primeira integral, a indefinida para 1 e a indefinida para 2. Ok? E depois nós vamos retornar com a primitiva já prontinha, indefinida, aplicando os parâmetros para a resolução. Então, se eu for pensar agora para a primeira, o que eu vou ter? Integral de cosseno ao quadrado de t, que multiplica seno de t, dt, certo? Eu vou então pensar na seguinte mudança de variável. Vou chamar cosseno de t de u, derivada de u em relação a t, derivada do cosseno, ela é menos seno de t. Então, eu tenho que dt é igual a du sobre menos seno de t. Então, realizando essa mudança de variável, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter u ao quadrado, que multiplica seno de t, e dt eu tenho como sendo du dividido por menos seno t. Então, du dividido por menos seno t. Seno t dividido por seno t, eu tenho 1. Então, aqui eu vou passar uma lisca para que você não se confunda. Então, eu vou ter aqui, no caso, igual a integral de u ao quadrado, de menos u ao quadrado. Então, você pode trabalhar com menos u ao quadrado, porque aqui você tem esse menos seno, u ao quadrado, du. Agora sim, a gente pode pensar na primitiva.
Isso aqui, no caso, vai ser igual a menos u ao cubo sobre 3, mais uma constante c. Ok? Então, pensando na primitiva, nós teríamos u ao cubo sobre 3, mais cosseno t, mais a constante. Mas u não é cosseno t, então eu tenho menos, então a gente pode pensar na efão de t como sendo quem? Aqui no caso u não é cosseno t, menos cosseno ao cubo de t sobre 3 mais uma constante, ok? Então, com isso, nós temos, nesse primeiro momento, a primeira primitiva. Vamos, então, agora pensar na segunda primitiva. Na segunda primitiva, nós temos, então, nós vamos calcular a integral de seno ao quadrado de t, que multiplica o cosseno de t dt. E eu vou chamar, então, aqui o seno de t de u, ok? Derivada de u em relação a t, derivada do seno, cosseno de t. Nós podemos, então, observar que dt é igual a quanto? A 1 sobre a du sobre cosseno t. Ok? Então, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a integral de u ao quadrado. Então, u ao quadrado, cosseno t, que multiplica du sobre cosseno t. Cosseno t dividido por cosseno t, eu vou ter 1. Essa é igual a integral de u ao quadrado du. Nós vamos ter, então, vou somar uma unidade no expoente, vou dividir por essa soma, mais a constante c. Mas u não é seno de t, então eu tenho, retornando agora a padronização t, a f de t vai ser igual a seno ao cubo de t sobre 3 mais c. Com esses dados que nós temos aqui, o que acontece? Nós já temos condições de retornar agora a estrela que nós acabamos definindo aqui e já substituir, então, esses valores das primitivas que nós encontramos. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, então, nós vamos retomando esses valores em estrela, nós vamos ter menos 128, que multiplica menos 1/3 cosseno ao cubo de t, e ele está variando de 0 a 2π, mais 128, que multiplica 1/3 seno ao cubo de t, que está variando de 0 até 2π. E agora, então, nós vamos aplicando esses valores e vamos ver no que nós vamos chegar. Menos 128, que multiplica. Então, vamos lá. No lugar de t, eu vou colocar 2π. E, nesse caso, é muito importante que você esteja com o ciclo trigonométrico. Porque se você tiver com o ciclo trigonométrico, vai ser muito mais simples de você conseguir entender essa imagem. Pode usar sua calculadora, mas se você não tem calculadora, lembra do ciclo de cálculo 1? É o ciclo lá do cálculo 1 que você vai utilizar aqui. Então, vamos pensar. Cosseno de 2π. 2π é uma volta. Então, eu parto daqui, dou uma volta no ciclo e volto no mesmo lugar. O eixo x é o eixo do cosseno. Então, eu sei que ele é
1. Então, eu vou ter menos 1/3. E agora eu tenho esse 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vezes 1. Menos... Vamos pensar agora no zero. O cosseno de zero, pelo ciclo, nós também podemos perceber que ele também é 1. Ok? Ele também acaba sendo 1. Então, eu vou ter menos 1/3 que multiplica 1. Mais 128. Agora, seno de 2π. Seno de 2π, ele já vai dar uma volta completa, então ele vai ser seno y. Olha só, ele vai acabar sendo 0. Ok? Ó, quando você tá nesse ponto, você tem 1 para o cosseno e para o seno você tem 0. E a mesma coisa vai acontecer com 0. Então, aqui no caso, você vai ter 0. Então, essa parte aqui, 128 vezes 0, você vai ter 0. Então, você vai ter menos 128 que multiplica. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Implícito aqui temos 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1/3 mais 1/3, nós temos 0. 0 vezes menos 128, nós temos, então, nesse caso, como solução, 0. Ok? Dessa forma, então, finalizamos a resolução desse exercício. Na sequência, nós temos o exercício 3, e agora a função está escrita. Eu não esqueci a função. Use o teorema de Stokes para calcular a integral de linha da FDR, onde nós temos a função vetorial, xyz, x ao quadrado zi, mais xy ao quadrado j, mais z ao quadrado k, e c é a curva de interseção do plano x mais y mais z igual a 1, com o cilindro x quadrado mais y ao quadrado igual a 9, com orientação no sentido anti-horário. Essa superfície que nós estamos... essa curva, né, que no caso, agora nós estamos trabalhando com a curva que nós estamos observando, ela será mais ou menos uma elipse. É como se você tivesse um cilindro e você tivesse cortado esse cilindro, né, longitudinalmente com esse plano. Então, você acaba tendo você vai acabar tendo, então, uma elipse, e essa elipse, que está no plano x mais y mais z igual a 1, ela projeta no plano xy, vamos pensar aqui como sendo o plano xy, a gente pode até orientar ele como tal, né? Ela projeta aqui no plano xy um disco x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E é com essas informações que nós podemos, então, agora na sequência, pensar no cálculo dessa integral de linha por meio de Stokes, pensando nessa expressão que nós temos aqui, ó. Então, a integral da f é uma função vetorial escalar dr, uma integral de linha de f dr é igual a quem? Pelo teorema de Stokes, pode ser vista como sendo uma integral de S, de superfície, do rotacional de f escalar com ds, e nós podemos pensar isso, nós podemos relacionar como sendo também uma integral dupla, tá? E nós podemos realizar podemos relacionar essa integral com essa integral dupla, dada essas condições que nós temos aqui. E essas condições que nós temos aqui, com P e G, lembrando, quem é P, quem é G, quem é R? P, Q e R estão relacionados a quem? São os componentes da função vetorial do hot de f. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o quê? É calcular o rotacional
de f, e depois de calcular esse rotacional de f, é que nós vamos então ter condições de identificar quem é o componente I, que a gente chama de P, dessa rotacional, quem é o componente Q, quem é o componente R. Mas que para tudo isso faça sentido, o que eu preciso? Eu preciso ter uma função g. Uma função g de xy, olha só, igual a z, para que eu tenha também essas parciais de dg dx e dg dy, para que eu possa, então, com isso, calcular essa integral de linha diante das condições dadas. E essa g de xy, ela acabou sendo dada para mim quando me deu esse plano. Porque o que acontece? Quando eu aplico, né, esses parâmetros da maneira como eles foram dados, né, essas informações conforme elas foram dadas para nós, esses ingredientes. Quando eu aplico nessa fórmula, o que está acontecendo? Quando eu aplicar nessa fórmula? Eu estou aqui trabalhando com todo o plano. Só que aí eu vou limitar a região D. E essa região D que eu vou limitar, ela vai estar relacionada a essa projeção aqui, ó, no plano XY, porque eu trouxe para uma integral dupla. E com isso, o que eu vou poder obter? Eu posso obter que, no caso, a gente vai converter para coordenadas polares, eu consigo, então, solucionar a situação e a curva que está no plano, e ela acaba sendo uma elipse, né? Se você girar, de certa forma, esse cilindro, você vai ter uma elipse, sendo então a curva que nós estamos, a integral de linha que nós, sobre essa curva que nós estamos então calculando. Então vamos pensar aqui no hot de f. Primeira coisa que nós precisamos é determinar esse rotacional, e é o que nós vamos fazer na sequência. Então eu tenho que o hot de f, ele é igual, olha lá, primeira relação que eu tenho, derivada de y de z ao quadrado i. Essa vai ser a primeira situação que nós vamos ter, de z ao quadrado i. Mais, aqui no caso, derivada de z da função x quadrado z em relação a j, mais a derivada em relação a x de x y ao quadrado k. Isso aqui nós já fizemos ontem, alguns exercícios. Ontem não, nós fizemos na aula 3 alguns exercícios relacionados a isso. Menos, agora aqui. Agora eu vou pegar nesse sarro simbólico, eu vou trabalhar então agora com o outro lado, ó. Derivada de z ao quadrado z, de x ao quadrado z em relação a yk. Então, menos a derivada em relação a y de x ao quadrado z, só que agora em relação a k. E, por fim, a menos a derivada em relação a z de quem? De xy ao quadrado i. De xy ao quadrado i. E, por fim, então, a derivada em relação a x de z ao quadrado j. O que você já pode percebendo aqui? Lembrando que i é vetorial e j aqui também é vetorial. O que você já pode perceber? Que só de olhar para esse rotacional, a gente já vê um monte de zeros surgindo. E isso é importante, porque isso já vai facilitar na obtenção no cálculo final. Ó. A derivada, a gente já pode pensar aqui, quem seriam esses zeros, né? Ó, a derivada de y em relação a z ao quadrado, aqui já vai ser um zero. A derivada de z em relação a x ao quadrado z,
Aqui eu já vou ter um x ao quadrado, então eu vou ter um x ao quadrado j. Aqui também eu vou ter a derivada de xy ao quadrado em relação a x, eu vou ter y ao quadrado. Só que agora aqui desse lado, ó, em relação a y, a derivada de x ao quadrado z em relação a y é constante. Você já vai ter zero. Na sequência, em relação a z, xy ao quadrado é constante. Você também vai ter zero. E em relação a x, z ao quadrado também você vai ter zero. Então, com isso, o que a gente já pode ter aqui? A gente tem que o hot de f, olha só, ele vai ser 0i mais x ao quadrado j mais y ao quadrado k. E aqui eu coloquei, eu vou escrever de novo que eu coloquei as flechinhas. E a gente está trabalhando aqui como sendo o negrito. Então, hot de f é igual a 0i mais x ao quadrado j mais y ao quadrado k. E você pode pensar esse hot também como sendo quem? Como sendo componente x 0, componente y x quadrado e componente z y ao quadrado. Ok? Você também já pode pensar ela dessa maneira, tá? Você pode pensar o f também como sendo assim. E nós temos nesse caso, que z é igual a quem? Então, eu vou lá na equação do plano e isolo z. Ó, eu venho aqui na equação do plano e isolo z. Então, eu deixo o z desse lado, igual a 1 mais x mais y vem menos x menos y. Então, eu consigo ter z igual a 1 menos x menos y. Então, eu tenho que z é igual a 1, olha só, 1 menos x menos y. Com essa rotacional, da maneira como ela é definida, eu consigo ver que a função p, que está relacionada com quem? Que está relacionada com o elemento, que está relacionada à coordenada x, ela é 0. Já a função q, ela é x ao quadrado. E a função r, ela é y ao quadrado. Como eu tenho z igual a 1 menos x menos y, o que eu tenho? Eu consegui chegar em uma g de xy igual a 1 menos x menos y. E isso é muito bom, porque eu consegui colocar z em função de xy. E eu tenho vamos dizer assim, todos os ingredientes necessários agora para pensar nessa integral dupla. Obter, então, a equivalência dessa integral dupla como sendo, então, essa integral de superfície, sendo, então, essa integral de linha. Então, essas igualdades, elas fazem sentido para nós dessa forma. Então, o que eu vou fazer na sequência? Olha lá. Na sequência, eu vou, então, calcular a derivada parcial de g em relação a x. Então, a derivada parcial de g em relação a x. Então, a derivada parcial de g em relação a x, quem que eu vou ter? Eu vou ter menos 1. E eu já vou pensar também na derivada de g em relação a y, que eu também vou ter 0, 0, e aqui, no caso, menos 1. Então, com isso, eu já posso pensar naquela fórmula, onde que eu tenho que a integral de linha da f dr, ela passa, então, a ser para nós quem? A integral dupla
da região D, que vai ser menos P menos 0, que multiplica dg dx. dg dx, ela é menos 1, então vai multiplicar o menos 1 menos aqui, que é x ao quadrado, que multiplica dg dy, que é, no caso, para nós, menos 1, mais a função r, que é y ao quadrado. E tudo isso aqui, dA. Ok? Então, a gente já pode aqui pensar no quê? Como sendo a integral dupla. Olha só, 0 vezes menos 1 vai ser 0. Então, aqui não vai acontecer nada. A gente pode já deixar indicado. Menos x ao quadrado vezes menos 1, eu tenho, então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado dA. Agora, eu vou pensar na região D. Pela maneira como os dados estão colocados aqui, a gente já viu isso anteriormente, aqui, que essa região, lá no plano XY, a gente tem esse círculo, x² mais y² menor ou igual a 9. E já tem esse círculo, no caso, o disco, de certa forma, delimitado para nós como sendo a projeção da elipse, que é a curva que a gente quer, então, calcular. O que nós vamos fazer na sequência? Nós já vamos, então, pensar nessa região e converter para coordenadas polares. Pela maneira que a fórmula está aqui inspecionada para nós, x² mais y² menor ou igual a 9, eu sei que o raio é 9. Ou melhor, o raio ao quadrado é 9. Extrair na raiz, o raio, ele é 3. E com isso, então, eu já consigo delimitar quem? Eu já consigo delimitar aqui para mim qual é a variação de R. Então, eu sei que R, ele varia de 0 até 3. E como o círculo ele é uma volta completa, eu vejo que θ varia de 0 até 2π. Ok? Então, eu tenho essas informações, de certa forma, colocadas que vão contribuir na hora de eu realizar, então, essa mudança de variável. E lembrando, então, que x é igual a R cosseno θ. E eu tenho que y é igual a R seno θ. Tá? Essa é a mudança de variável da coordenada polar normal que foi vista em cálculo 3. É isso que nós estamos utilizando aqui. E agora, então, e lembrando, né, que dA, para nós agora, ela vai ser R dr dθ, tá? Na hora que nós formos, então, escrever essa integral dupla. Então, dando continuidade, nós temos que a integral dupla na região D de x² mais y² dA, ela é igual, olha lá, o θ está variando de quanto? De 0 a 2π, o R está variando de 0 a 3. Quem era x? X não era R cosseno θ? Vou elevar ele ao quadrado. Então, eu vou ter R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais... Quem era o y? O y não é R seno θ? Vou elevar ao quadrado. R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. E lembrando
que o dA, ele é para nós aqui, como nós mudamos para a coordenada polar, R dr dθ, ok? Não podemos esquecer disso. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Esse seno ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado já tem um cheiro do quê? Vai pensando no cheiro. Já tem um cheiro da identidade, da relação fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então eu já vou colocar esse r ao quadrado em evidência para aparecer esse 1 e eliminar esses elementos trigonométricos do integrando. Então eu vou ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3, e eu vou pôr o r ao quadrado em evidência. Olha só, eu já vou deixar então, aqui no caso, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui está multiplicando r dr dθ. A relação fundamental da trigonometria mostra que isso é 1. Então eu vou ter r ao quadrado vezes 1, r ao quadrado vezes r, eu já vou ter então r ao cubo. Então integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3 de quem? O r ao quadrado, olha só, a mesma base, repetir e somei expoente. 2 mais 1, 3. R ao cubo dr dθ. E agora, então, eu vou integrar em relação a r. Olha só, integral de 0 a 2π. E agora o r ao cubo. Eu vou ter r à quarta sobre 4. E está variando de 0 a 3 dθ. Novamente, aqui nós temos a integral de 0 a 2π. Então, r à quarta. 3 elevado à quarta, eu tenho 81 quartos. E pelo teorema fundamental do cálculo, teria que ser o quê? Menos 0. Eu vou, então, como é menos 0, eu vou deixar ele dessa maneira que eu tenho aqui. dθ. Integrando agora em relação a θ, 81 quartos é uma constante. 81 quartos, θ. E está variando entre 0 e 2π. Então, eu vou ter 81, nós vamos ter no caso aqui 81 quartos, que multiplica 2π, e no caso, menos 0. Nós já podemos simplificar aqui, que esse 2, esse 4 dividido por 2, nós vamos ter 2 no denominador, 81 sobre 2π. Finalizamos, então, a resolução do terceiro exercício, dessa forma, aplicando, então, o teorema de Stokes, para calcular uma integral de linha. Na sequência, nós temos o exercício 4. E o exercício 4, ele já vai, no caso, mobilizar quem para nós? O teorema do divergente, ou também conhecido como teorema de Gauss, onde nós vamos calcular uma integral de superfície da função f ds, ou seja, calculando o fluxo de f através de S. E nesse caso, eu tenho que x, y, z é igual a elevado a x seno y mais e elevado a x cosseno yj mais yz ao quadrado k. E S vai ser a superfície da caixa delimitada pelos planos x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 2. O que seria, então, essa caixa? É uma ideia de um cubo, tá? Seria a mesma coisa, essa região S é como se ela, na verdade, ela não é um cubo, ela é um paralelepípedo, porque as arestas não vão ser iguais. Então, a ideia seria para você pensar, deixa eu pôr o plano aqui, da seguinte forma: o x aqui em 1, o y em 1 e o z em 2. E você conseguisse montar um cubo mesmo, que tivesse essas informações. Você teria uma ideia mesmo de um paralelepípedo, só que ele vai estar com a altura maior. Espera só um minutinho aqui,
Isso, ele vai estar um pouco a altura maior. Então, ele vai ter o x valendo 1. Eu acho mais fácil desenhar sem o eixo orientado para você entender a região. Ele vai ser x valendo 1. Então, o comprimento dele é 1. A altura dele, aqui no caso, vai ser maior. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos nesse sentido. Onde que ele tem aqui a altura 2. Então, tanto a profundidade dele aqui, que seria, então, a largura 1. E aqui, no caso, né, o comprimento também seria 1. Então, ele seria mais ou menos isso. Mais ou menos seria mais ou menos essa a região que nós estamos trabalhando. Ok? Agora, o que nós vamos pensar? Como nós vamos usar o teorema do divergente, do divergente, o que eu tenho? O que o teorema do divergente vai fazer? Ele vai, então, relacionar para nós a integral de uma superfície f ds, com quem? Com uma integral tripla de uma superfície E, e nós vamos trabalhar com o divergente de f dv, ok? É isso que nós iremos fazer nesse caso aqui. Vamos relacionar, então, uma integral de superfície com uma integral tripla de uma superfície delimitada, ali no caso, de um espaço E o divergente dessa função, divergente de f. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é calcular aqui o divergente dessa função f que está sendo dada para mim. Então, como que eu vou calcular o divergente de f? O divergente de f, ele vai ser igual a quem? Eu vou derivar em relação a x o componente x, ou seja, ou a p, que está relacionado a quem? Que está relacionado ao i, ok? Então, seria a derivada em relação a x de e elevado a x seno y mais... Vou derivar em relação a y, quem? O componente que está relacionado a j. Ou quem é, se você for escrever em ponto, que ocupa a posição de i, a posição de y. E elevado a x cosseno y. Mais a derivada em relação a z de quem? De y z ao quadrado, que é é o elemento que está associado a k. Então, eu tenho y z ao quadrado, e k é o componente da base canônica relacionada a z, ao eixo z. Então, com isso, eu tenho que o divergente de f, olha só, ele é igual. A derivada de e elevado a x, seno y, ele é constante, então repete. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Nesse caso, e elevado a x é constante, então eu vou repetir. A derivada do cosseno, ela é menos seno, ok? Vou deixar aqui, então, no caso indicado. Mas a derivada, aqui no caso, a derivada em relação a z, de y é uma constante, e a derivada de z ao quadrado é 2z. O que vai acontecer aqui? Menos x ao quadrado menos e elevado a x, eu vou ter, então, menos e elevado a x seno y. Que, então, esses dois acabam o quê? Cancelando. Então, o divergente de f vai ser igual a quanto? A 2yz. Então, determinei 2yz. O que eu tenho quando eu delimitei a caixa? Como ele deu essa caixa com essas especificações, eu vejo que x varia de 0 a 1, y varia de 0 a 1 e z varia de 0 a 2. Então, com isso, o que eu vejo? Que o x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a 1 também, e
o z varia de z até 2. Então, com isso, a gente já consegue aplicar o teorema e calcular, então, a integral dupla. A integral tripla, na verdade. Então, a integral da superfície S de f ds, ela vai ser igual a quanto? A integral. O x está variando de 0 a 1. O y de 0 a 1. E o z de 0 a 2. E quem varia é 2 zy agora dz dy dx. Vamos então agora na sequência integrar em relação a z. Então eu vou ter integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, 2y é constante em relação a z, z tem expoente 1, vou somar 1 no expoente e vou dividir por essa soma. E vou fazer variar de 0 a 2, sobrou então dy dx. Esse 2 com esse 2 eu já vou, então no caso, cancelar. Aqui eu tenho então integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Então eu vou substituir z por 2. 2 ao quadrado, eu vou ter aqui então no caso 4, 4 vezes y, 4y. O 0 vai dar 0, então vai dar 4y menos 0. Então eu tenho 4y dy dx. Vamos agora integrar em relação a y. Integral de 0 a 1. Aqui no caso vamos ter 4y ao quadrado sobre 2. E também ele vai variar entre 0 a 1. dx. Aqui você já pode perceber, né? Ao inserir 1, eu vou ter 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, nós vamos ter 2. Seria, no caso, 2 menos 0. Então, seria 2 dx. Vamos, então, agora integrar em relação a x. Então, nós vamos ter 2x. E ele vai estar variando de 0 a 1. Substituindo, então, 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 0, 0. 2 menos 0. Eu tenho, então, a solução, que ela é, então, 2. Ok? Dessa forma, nós finalizamos, então, o exercício 4. No exercício 5, nós vamos utilizar também o teorema do divergente para calcular a integral de superfície da região SFDS, ou seja, calculando o fluxo de F através de S, e eu tenho a função dada por, no caso aqui para nós, 3x ao quadrado y ao quadrado i, mais xe elevado a zj, mais z elevado ao cubo k, e essa é a superfície do solo delimitado pelo cilindro, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, e pelo plano x igual a menos 1 e x igual a menos 2. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular quem? O divergente de f. Então eu vou ter que o divergente de f, olha só, ele vai ser igual a quem? A derivada em relação a x da função p que acompanha i, a base canônica i. Então eu teria no caso aqui, derivada em relação a x de quem? De 3x y ao quadrado. Mais a derivada em relação a y da função pq, que é quem acompanha o j. X e elevado a z. Mais a derivada em relação a z da função r, que é a que está associada a k, que é o vetor do sentido do eixo z na base canônica, então z ao cubo. Na sequência, vamos então determinar esse divergente.
Então, o divergente. Em relação a x, o que acontece? Nós vamos ter, então, que 3y² é constante e a derivada de x, ela é para nós, então, 1. Certo? Isso é um fato que nós temos ali. Ela é 1. Mas a derivada de x e z em relação a y, ela é toda constante. Nós temos, então, 0. A derivada em relação a z de z ao cubo, nós temos, então, 3z ao quadrado. Somando, lembrando, isso é importante, o divergente é um escalar, é um número, tá? Isso é um fato que você tem que lembrar. O rotacional é um vetor, é uma função vetorial que você vai encontrar. No divergente, você vai ter o quê? Você vai ter um número. Então, o divergente, ele é igual a 3y² mais 3z². E você já pode colocar esse 3 em evidência. y² mais z². E agora, nós já podemos pensar na aplicação do teorema do divergente. Nós já podemos pensar nisso. Para pensar no teorema do divergente, o que vai acontecer então? Eu vou ter então que a integral, eu vou ter uma integral tripla no espaço de 3y² mais z² dv, ok? Mas como que nós vamos então interpretar, fazer essa mudança de variável? Nós vamos utilizar aqui, nesse caso, as coordenadas cilíndricas, tá? Só que nesse caso específico, nós vamos fazer então o x, nós vamos manter o x, nós vamos chamar y. Y para nós aqui será r cosseno θ. Então, essa é uma mudança atípica de algumas situações que estão acontecendo por causa disso daqui. Pela maneira também como esse cilindro está disposto no eixo. Então, y igual a r cosseno θ, o z igual a r seno θ e x igual a x. Geralmente é o quem? É z igual a z que acontece. Mas nós, nesse caso, vamos fazer um x igual a x. Tá bom? Nós vamos manter, então, essa situação. O que nós vamos fazer agora na sequência é verificar o quê? É verificar a variação de x. A variação de x é simples. O enunciado já deu para nós essa variação quando ele colocou para nós aqui, ó, pelo plano x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, a variação de x, ela já é fácil de verificar de x igual a menos 1 e x igual a 2. Só que nós temos o cilindro. y² mais l². E esse cilindro, da maneira como ele está disposto para nós, a gente consegue ver que o r varia de 0 até 1, porque a raiz quadrada de 1 seria o raio, então, que é 1. E eu já consigo perceber outra coisa aqui. Eu já consigo perceber que o θ, para fechar um cilindro, ele tem que variar de 0 a 2π. Então, com isso, olha só, eu já consigo perceber que x varia de menos 1 até 2. R varia de 0 até 1. E θ varia de 0 até 2π. Tá? Eu já deixo, então, essa situação demonstrada dessa forma ao finalizar, então, essa situação. Então, com isso, eu já posso, então... Ah, tá. E eu lembrando, né, que agora dv, ele vai mudar de cara. Ó. dv, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser r dx dr dθ, porque nós estamos fazendo uma mudança, a mudança de variável. Então, eu vou ter o quê? A integral θ
vai estar variando de 0 a 2π. A integral R está variando de 0 até 1. E x está variando de menos 1 até 2. E nesse caso, quem que eu vou integrar? 3y² mais z². Então, 3 que multiplica... Tem que lembrar que aqui eu coloquei em evidência, tá? Então, eu tenho um parênteses, conforme eu indiquei aqui. Então, seria, no caso, 3y², r cosseno θ, vamos ter r² cosseno θ, mais, e o z, r² seno θ, e multiplicando tudo isso, né? Eu tenho quem? Eu tenho r dx dr, vou pôr aqui no cantinho, dθ, ok? Novamente, uma situação semelhante a outros exercícios que já realizamos. Aqui é o cosseno também ao quadrado e o seno também está ao quadrado, porque x e y, porque y e z está ao quadrado. Eu já vejo quem aqui? Relação fundamental da trigonometria. Vamos colocar esse r ao quadrado em evidência. Então, eu vou ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 2, de 3 que multiplica, eu vou pôr esse r ao quadrado em evidência. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que multiplica r dx, e lembrando que esse r está multiplicando todo mundo, dx dr dθ. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, nós já sabemos que isso é 1. Então, eu vou ter r ao quadrado vezes 1, r ao quadrado. R ao quadrado vezes 3, 3r ao quadrado. 3r ao quadrado vezes r, eu já vou ter, então, 3r ao cubo. Então, com isso, eu já posso, então, fechar a minha integral e iniciar o processo de integração. Então, eu vou ter a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, integral de menos 1 a 2, de 3r ao cubo, dx dr dθ. Então, vamos integrar em relação a x. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Eu tenho, então, que em relação a x, 3r ao cubo é constante. Então, eu vou ter 3r ao cubo x, e eles vão variar em quanto? De menos 1 até 2. dr dθ. Aqui, então, no caso, nós vamos ter integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, eu vou substituir o x por 2. Então, 3r ao quadrado, 3r ao cubo vezes 2, nós vamos ter, então, 6r, nesse caso, vamos ter 6r ao cubo, 6r ao cubo menos. Vamos pensar agora, menos, vou substituir por menos 1. Menos 3r ao cubo. dr dθ. E aqui eu já vejo, ó, menos com menos eu vou ter mais. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 1. E o que eu tenho aqui? 6r ao cubo mais 3r ao cubo, eu tenho então 9r ao cubo. 9r ao cubo, dr dθ.
ok? Agora, eu vou integrar em relação a R. Então, eu vou ter integral de 0 a 2π, vou somar 1 no expoente e dividir todo o termo por essa soma. 9R² sobre 4, variando de 0 a 1. É isso que eu vou fazer. Deteta. Nesse caso, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π. E vamos então substituir por 1. 1/4, 1 vezes 9, 9. Então eu vou ter 9/4. E aqui você já pode perceber que eu vou ter 9/4 menos 0. Então eu vou deixar já 9/4 deteta. Aqui no caso vai ser igual a integral de 0 a 2π de 9/4 deteta. Isso daqui vai ser igual a quanto? 9/4 integrando em relação a θ, nós vamos ter que 9/4 de θ, e ele vai variar de 0 a 2π. Isso daqui vai ser igual a 9/4 que multiplica 2π menos 9/4 que multiplica 0. Então, teria um menos 0 aqui. Então, aqui a gente já pode simplificar. Olha só. 4, aqui no caso, simplificando por 2, nós vamos ter 9π. E aqui, então, tem um 2. Né? Então, seriam 9/2 de π. Dessa forma, então, nós finalizamos a resolução do exercício 5. Ao finalizar esse nosso trabalho, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que está relacionado ao fato do quê? Que você pode perceber que nós mobilizamos muitos conhecimentos matemáticos. Nós mobilizamos muitos conhecimentos matemáticos e esses conhecimentos matemáticos, eles estão sim nas disciplinas de cálculo 1, de cálculo 2 e de cálculo 3. Então, ao acompanhar o vídeo, esteja com lápis, esteja com caneta, esteja com a sua calculadora, esteja com esse material e ao longo da resolução desses exercícios, vai parando o vídeo, vai olhando conforme o professor fez os procedimentos, as justificativas utilizadas. Se você não está crente dessas justificativas, volte nos livros anteriores dos outros cálculos que você já fez. Esteja sempre com esse material à disposição, porque esse material ele é mobilizado para o estudo de cálculo vetorial, para o estudo do cálculo 4 como um todo. Não só o cálculo vetorial. Então, nas séries, nós também utilizamos muitos conceitos que você já estudou, tanto em cálculo 1, quanto em cálculo 2, quanto em cálculo 3, ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que você estude e compreenda os conceitos que nós abordamos e até a próxima.